Sunday morning rain is falling. Still some cover share some skin. Cloud was showed it in the moment. Unforgettable. That twist I fit the mold that I made. But things just get so crazy. Living life gets hard to do. The Sunday morning rain is falling. Babe, I'm calling up to you. Someday it will bring me back to you. That someday it will bring me back to you. That may be all I need. In darkness she is all I see. In corner rest your bones with me. We're driving slow on Sunday morning, and I never want to leave. Fingers trace your every outline. Oh yeah, yeah. I feel a tiptoe with my hand. Back and forward, streaming life rages in a storm. Chase the withers still together waiting. Maybe all I need. In darkness she is all I see. In corner rest your bones with me. We're driving slow on Sunday morning, and I never want to leave. Uau, que delícia! De volta com a apresentação aqui do Projeto Estrelar, gente. É Carol Passos aqui trazendo essa voz lindíssima pra gente ao vivo nessa edição do Caleidoscópio. Estamos no ar na TV Horizonte, na TV Educar e no site da TV Horizonte. Você pode assistir ao programa em tempo real. Basta digitar aí no navegador, gente, o endereço tvhorizonte.com.br e clicar em Assista. Depois é só apertar o play e acompanhar nosso programa aí do seu computador, tablet ou celular. Mas aí também no site da TV Horizonte tem promoções do Caleidoscópio para você. Você conhece as camisas masculinas Clé? Elas têm estampas contemporâneas que valorizam a cultura mineira. Aqui no Caleidoscópio você pode ganhar uma camisa Clé, hein? É ou não é um presentão? No site tvhorizonte.com.br/caleidoscópio. Lá em promoções você fica sabendo como participar. A semana está só começando, mas você já sabe que na sexta-feira é dia de pizza grande com refri 2 litros no Caleidoscópio. Você pode ser o ganhador da semana e receber em casa a pizza quentinha. Não fique de fora, vá à página da TV Horizonte e concorra. E ó, se sua fome não aguentar até o final da semana, ligue e peça a sua bitela. Tem essas e outras promoções te esperando, então dá uma passada lá no site. E aproveite também para participar dessa edição especial sobre o Enem, gente. Você está aí em Petrópolis, no Rio de Janeiro, conectado com a gente. Ou então, para quem está aí do outro lado, em qualquer cidade do Brasil, pode participar. A área de conhecimento que está ganhando destaque aqui hoje é Ciências Humanas e suas tecnologias. Então, ó, chega mais, venha participar com a gente. Ô Armando, falamos aqui, o Geraldo começou pontuando aqui algumas questões envolvendo características, né, da prova de história. Vamos falar sobre conteúdo, né, as coisas que mais aparecem. E aí, estrategicamente, eu fiz umas divisões aqui para a gente ir distribuindo isso, já que temos 3 representantes aqui da história, né? Vamos falar sobre a história do Brasil. O que aparece de conteúdo, né, no Enem? O que os estudantes podem esperar? Então, se a gente fica mais no conteúdo em si, a gente vai pelo Brasil República, que é o Brasil do século final do 19 até os dias de hoje, mas com foco ali em Vargas, ditadura militar sobretudo, que são temas muito recorrentes. Mas além dessa parte do conteúdo em si, o Enem valoriza muito outros temas, como identidade, memória e outros temas como patrimônio, correlatos assim na história. Então, às vezes, quando a gente até classifica que uma questão temporalmente estaria em Primeira República, mas é um trabalho sobre memória, na verdade. Então, esses eixos são muito importantes, porque o Enem não pensa o conteúdo como um fim em si mesmo. O conteúdo é um meio para mobilizar algum tipo de raciocínio histórico ali.
Então, essas discussões de atualidade também, movimentos sociais, que é muito importantes, que geram polêmicas sobre isso, é interessantíssimo acompanhar essas polêmicas, porque como meus colegas muito bem falaram, além dessa questão de identificar situações do atual, aprender a dialogar com os cenários da atualidade, a gente tem que propor intervenções também na prova. Então, acompanhar essas discussões, esses movimentos é importante, até para um exercício de empatia histórica mesmo, se colocar no lugar do outro. Muito bom, mas alguém quer complementar aí, gente, essa questão aí? Porque aí nós vamos passando, né, a história do Brasil. Tem alguém? Beleza? Temos lá, ó, o Gustavo queria comentar, né, Gustavo? Vou jogar aí o microfone para você. Chega o microfone aí, gente. Passa o microfone ali pro Gustavo. A gente estava comentando aqui no bloco anterior, né, sobre coisas e características da prova envolvendo história. E aí você aproveitou para fazer um comentário aqui ao longo do nosso intervalo. Vamos lá. Sim, eu notei no comentário do professor aqui no primeiro bloco, ele citou a importância da área de humanas na redação, até porque o último programa foi sobre isso. Eu acho que enriquece muito a redação e a gente tem muito a ganhar. Quando você pega uma área ali, um contexto histórico, até mesmo uma citação de um filósofo, você ganha por estética e por conteúdo na redação em si. Ótimo. E tem essa questão também, né, gente, das ciências humanas, dos textos muito grandes, assim, estudantes reclamam. Vocês sentem isso, né? Todo mundo aqui, durante a semana, o pessoal fala, é uma maratona, a gente quase vira um atleta mesmo, porque é muito cansativo. Como que o estudante pode lidar com isso, assim, né? Com esse cansaço físico promovido muitas vezes por esses textos longos? Vocês têm alguma estratégia, assim, de leitura para facilitar até o entendimento que o Juninho falou? Às vezes não está atento naquele detalhe, porque muitas vezes se perde ali no texto, né? Uma das dicas que eu recomendo nisso, eu particularmente gosto de fazer o Enem todo ano, até como essa experiência, mesmo nos dias não relacionados à minha área, até para poder ajudar a situar, a viver um pouco mais essa prova. Uma das dicas que, sabendo administrar bem o tempo, que é uma coisa que eu imagino que os estudantes já venham treinando desde o início do ano, faça pausas periódicas também. Comece a pedir para sair, nem seja para tomar um ar, tomar uma água, mas, repito, respeitando aquele limite de tempo. Então, conhecendo-se ali na prova como você organiza seu tempo, talvez essas pequenas pausas permitam que as próximas leituras sejam mais proveitosas. Legal. Eu imagino que já tenha acontecido com muitos aqui, ler a mesma linha 5 vezes, não consegue sair daquela linha, sinal que tem um cansaço mental, hora de fazer uma pequena pausa, né? Eu costumo aconselhar uma coisa pouco ortodoxa. Eu falo que tem muito texto, mas que não necessariamente aqueles textos têm a ver com a questão, às vezes só para te situar. Então, eu dou como macete para os meus alunos eles irem direto para o enunciado, caso o enunciado fale de acordo com o texto, ou a ideia contida no texto, ele volta. Muitas vezes, você lendo só o enunciado, você não precisa ler o texto e você consegue fazer a questão. Às vezes, ela está só para te contextualizar, aí você perde um tempo lendo aquilo que não vai fazer diferença nenhuma, às vezes. Boa dica, Geraldo, muito boa. Hugo, no caso, né, quando a gente pensa nos autores, porque filosofia é um campo muito amplo, se a gente for pensar, e muitos alunos ficam desesperados por essa falta de contato mesmo no ambiente escolar, né? Quais são os principais autores, né, da filosofia que é bom nessa reta final o estudante ficar de olho? Olha, sempre aqueles mais clássicos, né? Platão e Aristóteles, sempre. Descartes tem caído. Pra quem tem intimidade, é o totó, né? Aristóteles deu palpite em tudo, né, gente? Sim. Como pode? Ele era cabeção mesmo. Criou praticamente todas as ciências, todas elas. Ele era Até classificação incrível. na biologia ele começa. Descartes é uma pessoa importante, tem caído muito. Hume, empiristas em geral, tem caído. Kant. Questões sobre epistemologia em geral tem caído. Muito sobre tópicos de tecnologia também. No campo da política, dá uma olhada, por exemplo, em contratualistas. E aí uma dica interessante que as pessoas geralmente não olham, o Enem, para as pessoas privadas de liberdade. O Enem dos presos, ele é interessantíssimo para a prova de humanas. Muito interessante, as questões de filosofia são muito interessantes, muito puxadas. Pedem muito conteúdo, pedem análise conceitual, são questões ótimas para você dar uma olhada também, são interessantes. Mas essa é aquilo que mais cai mesmo. Na sociologia, por exemplo, uma coisa ligada à cidadania, movimentos sociais, é interessante também que você olhe isso. Essa ideia de movimentos sociais com ampliação da cidadania, da voz, visibilidade, a isegoria da democracia grega, tudo isso é bastante interessante que você olhe nessa reta final, porque realmente agora não dá para revisar tudo, você vai ter que olhar aquilo que mais cai mesmo, você tem que pegar alguns tópicos assim. E sai em tempo, né, gente? Temos aí menos de um mês, mas tem tempo ainda de dar uma olhadinha nisso tudo, né? Vamos falar um pouquinho de Terra Negra, né? Que é um projeto super bacana. Vamos apresentar aí, nós temos um videozinho, a gente fez um compilado aí, para vocês conhecerem um pouquinho sobre o projeto. Roda aí.
Gente, esse aí é só um trechinho do Terra Negra, né? Que é um projeto aí criado e desenvolvido por professores. Essas imagens belíssimas que vocês viram aí, todas feitas por eles, né? E aí eles realmente vão até o campo para viverem a geografia e mostrarem para os estudantes. Traduzindo, Terra Negra é um pouco disso, né? É isso aí. Assim, a gente sempre conversa, o Vitinho está aqui comigo. A gente Vitinho, sempre, professor de geografia, seja muito bem-vindo, viu, Vitinho? Muito obrigado, boa noite, Simone. Valeu. Vitinho também é um dos protagonistas aí desse projeto. É um dilema que existe hoje na educação, porque a metodologia que nós utilizamos é uma metodologia lá do século XIX. Basicamente é isso, a sala de aula não mudou, né? Nós somos professores do século XX e trabalhamos com alunos do século XXI. Então tem um nó nessa história. E nós buscamos ser os olhos dos nossos alunos em campo, levar a geografia e mostrar a geografia de fato como ela é. Para isso a gente foi para o campo, nós viajamos pelo Brasil, foi nossa primeira grande expedição. E viajam, né? Porque o projeto não para. Não para, Eles estão assim. cheios de projetos, assim, com viagens já programadas também, né? As nossas férias, nós damos muitas aulas, né? Nas férias nós viajamos e continuamos a produzir este material. Inclusive, agora no meio do ano, estivemos em Israel, fomos na fronteira com a Síria para falar da geopolítica, estivemos do lado da faixa de Gaza. Foi muito tenso, mas para explicar a geografia, a geopolítica, como ela é. E esse material, gente, bacana, é porque fica disponível na internet, né? Então, para todos os estudantes que estão aí estudando mesmo nessa reta final aí do Enem, é bom dar uma olhadinha, né? Nós vamos falar aqui sobre alguns vídeos aí que vocês pontuariam como os principais, mas nós vamos deixar isso para o próximo bloco, inclusive geopolítica também, tudo isso logo mais no Caleidoscópio. Hora de intervalo, mas já tem mais.